A Aliança de Misericórdia, no Parque de Taipas, em São Paulo, atende cerca de 270 crianças de 0 a 5 anos em 2 creches, onde recebem educação, alimentação e assistência médica. Irmãos, o teu sim, a tua ajuda é preciosíssima para Deus, é preciosíssima para nós, é preciosíssima para esses filhos que clamam para a vida. Paz e misericórdia a todos os irmãos e irmãs que nos acompanhem mais essa meditação da palavra do dia. Hoje, último domingo do mês de outubro, a palavra de Deus vem nos falar, vem nos exortar sobre as práticas que nós andamos tendo na nossa vida e das escolhas que nós fazemos. Por isso eu te convido a pegar a tua Bíblia, abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do 1 ao 12. E antes de nós lermos essa palavra, antes de nós meditarmos, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar, para que essa palavra possa ser uma palavra de transformação na nossa vida, para que essa palavra possa surgir muitos frutos através das nossas escolhas. Você pode fechar os teus olhos, se você desejar, colocar a mão no teu coração. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha sobre a nossa vida, venha sobre o nosso coração, venha sobre todo o nosso ser e nos dê a graça neste dia de podermos partilhar, de podermos viver a Tua palavra, que essa palavra possa ser uma palavra que frutifique no coração de cada um desses irmãos. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus, capítulo 23, do 1 ao 12. Depois Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações, pois eles falam, mas não praticam. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas bem largas, com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de rabi. Quanto a vós, não façais chamar de rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar, será humilhado, e quem se humilhar, será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus vem nos dar uma palavra de exortação. Ele está falando aqui dos escribas e fariseus. Mas nós vamos entender, quem são os escribas e quem são os fariseus? Eram os senhores, os doutores do templo. Aqueles homens que tinham em suas mãos a lei, eles que detinham, eles que tinham tudo, a Torá, a palavra de Deus. Mas esses homens, eles haviam se perdido com o passar do tempo. Porque Jesus fala que eles falavam, mas não praticavam. E Jesus aqui está falando para os seus discípulos, para as multidões. Fazei o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam uma coisa e fazem outras. Porque esses homens viviam apenas de aparência. Eles iam no templo, eles carregavam a palavra, então, em fitas amarradas pelas suas túnicas, eles
mas eles queriam, na verdade, serem apenas reconhecidos. Eles queriam, na verdade, serem aplaudidos no meio das pessoas. E Jesus fala que eles colocavam fardos pesados, eles cobravam duros sacrifícios para aquele povo que frequentava o templo. Era o pagamento lá dos dízimos, eram os sacrifícios, mas eles mesmos não faziam. Eles se cobravam duros jejuns na vida daquele povo, mas eles mesmos não eram capazes de jejuar. E o que Jesus quer nos ensinar hoje, trazendo a palavra para os nossos dias? Que nós devemos falar e fazer. Que nós que decidimos seguir a Jesus Cristo, seguir a sua palavra, não podemos viver das aparências. Que triste é quando percebemos de pessoas que buscam a Deus apenas para serem reconhecidos, para serem aplaudidos, que cobram das pessoas tantos sacrifícios, mas não vivem e não fazem. Meu irmão, eu não sei qual é a condição que você vive e nem estamos aqui para julgar nem condenar ninguém. Mas esse evangelho de hoje, Jesus quer nos ensinar o caminho da humildade, o caminho de sermos irmãos, o caminho de sermos servos, porque no final Jesus fala: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, aquele que serve ao seu próximo, aquele que serve no seu ministério, aquele que serve no seu chamado. Não adianta nada grandes práticas da lei se não existe o amor, se não existe a caridade e se não existe o serviço. Por isso o Senhor nos convida a um caminho da humildade. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilha será exaltado. Mas não é simplesmente humilhação de ser jogado de lado, de ser esquecido também. Talvez Deus possa te pedir de viver isso, mas é uma humildade. A humildade de saber que somos servos inúteis aqui nessa terra, que estamos aqui apenas para anunciar a palavra de Deus. Então hoje Jesus ele quer fazer essa reflexão conosco, né? Que ninguém ponha fardo sobre ninguém se também não está disponível a carregar. Que ninguém vive apenas de palavras, mas que a nossa vida seja ações concretas, seja ações verdadeiras. Os fariseus podiam ser assim. Quantos fariseus encontramos hoje, né? Mas conosco não deverá ser assim, é o que Jesus fala. Vocês devem ser diferentes. Que ninguém vos chame de mestre, que ninguém vos chame de senhores, pois um só é o vosso mestre, um só é o vosso Senhor, um só é o vosso Pai, Deus, o Pai do céu, Abba, Pai. Esse é o verdadeiro Pai. E Jesus, que é mestre e Senhor e guia, né? Ele que é o nosso Senhor, ele viveu o caminho da simplicidade e da humildade. Ele não precisou de aplausos, não precisou de engrandecimento. Ele nos ensinou esse caminho. Que hoje nós possamos ter Jesus como nosso exemplo. Que Jesus seja o nosso maior exemplo de escolha de vida. Que você possa fazer essa escolha hoje, nesse dia. Faça uma escolha de humildade. Faça uma escolha de simplicidade. Que você também possa rever quais são as suas escolhas. Quantas vezes você disse, você falou tantas coisas, mas você não viveu? Seja com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus irmãos, com os teus pais, com os seus amigos. Que nós possamos falar e viver, porque a nossa vida concreta, a nossa vida do dia a dia é um grande testemunho para as pessoas do mundo. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor derrame a tua paz sobre a tua vida e até o próximo Histórias em Oração. Deus te abençoe.